Senhora Ministra, muito obrigado por estar aqui, na sua tripla qualidade, jovem, atento aos problemas da juventude, enérgica, naturalmente atendendo também às questões que têm a ver com a forma física e desportiva dos portugueses, e depois, e em particular num sentido mais vasto, preocupada com a cultura. E aberta, já o disse, tem-no dito e tem-no feito, aberta a estudar, dentro dos limites orçamentais, tudo o que possa ser feito para promover o livro. Ver até onde se pode ir no cheque livre, ver onde é que se pode ir em ligação à educação, no fomento da leitura nas escolas, nas famílias, na ligação entre as duas. E, portanto, ligação aos editores, aos autores, tudo isso criando mais leitores. Muito obrigado por ter vindo e estar aqui connosco esta tarde, este fim de tarde. Depois uma palavra à APL. A APL tem hoje um jovem, Miguel Pausério, que sucedeu a quem nos deixou de forma dramática e inesperada, o Pedro Sobral, no cume da vida, que sucedeu num estilo diferente ao João Alvim, que era no estilo pachorrento, também bastante presente e muito solidário, que sucedeu ao João Amaral, que foi o tal que teve a ideia de realmente ter um gesto simpático com o Presidente da República, quando eu tinha acabado de tomar posse e estava a planear a primeira festa do livro, em maio de 2016, que se veio a concretizar no outono de 2016, ou melhor, na transição do verão para o outono de 2016. E esta sucessão de presidentes foi acompanhada, e já aqui foi recordado, pela presença praticamente constante do Bruno Pacheco, que realmente é uma alma vital da máquina desta festa. Do nosso lado, essa alma chama-se Helena Nogueira Pinto. O Pedro Mexia está sempre presente, mas o Pedro Mexia está mais tempo a falar com os deuses, como poeta que é, do que propriamente a tratar dos problemas dos humanos. Ele depois comunica aos humanos, através da sua poesia, aquilo que os deuses lhe dizem. Comunica muito bem, porque é um grande poeta, além de ser também um comentador de tudo o que, mesmo de prosaico, acontece na vida do país. Mas a Helena, essa tratou, quer da poesia, quer da prosa, todos os dias, e reinventou esta festa. Como é que a ideia apareceu? Apareceu assim. Eu acho que cada presidente deve ser aquilo que é. Ninguém muda aos 50, 60, 70 anos de vida. Não muda. E se muda é um caso patológico, não é? É porque não gozou a juventude quando devia ter gozado, não gozou a chegada à idade madura quando devia ter gozado, enfim. E não é capaz de se reinventar na altura que é preciso reinventar-se, com outra responsabilidade. E eu tinha conhecido nos meus antecessores o apreço deles pela cultura, em todos eles. O Presidente Yanas cultivava uma proximidade muito grande dos criadores culturais. Não há grande criador cultural daquela época, revolução, pós-revolução, que não tenha tido uma relação muito próxima com o General Yanes e com a doutora Manuela Yanes. Já desapareceram, quase todos, desses, mas alguns que ainda estão vivos, na altura eram muito jovens, também fizeram parte do círculo que era permanentemente incentivado, apoiado pelo casal Yanes, que foi o único que viveu aqui mesmo, neste palácio, entrou com um filho e saiu com 2. Portanto, foi um bom investimento também do ponto de vista familiar. Bom, depois o Presidente Mário Soares, nós sabemos a vida dele. Ele escrevia muito bem, lia muito, conhecia também, cá dentro e lá fora, tudo o que havia de cultura,
mais francófono do que anglófono, mas conhecia todo, e todos o conheciam e apreciavam. Tratavam-os por tu, aos livros, aos editores e aos autores. E, portanto, ali foi como um peixe que nada na água onde sempre nadou, muito, muito à vontade. E gostava de cultivar tudo o que houvesse de manifestação cultural. Era escultura, era outro tipo de artes plásticas, era literatura, e eu preferia a literatura. Eram todas as dimensões, era cinema, era teatro, era omnipresente, com aquela energia que muitos de nós ainda recordam. E, portanto, deixou um traço. O mesmo se diga do presidente Jorge Sampaio. Tendo um estilo talvez menos extrovertido do que o presidente Mário Soares, no entanto, tinha uma proximidade muito grande com o mundo cultural. Eu dou-vos 2 exemplos. Encomendou a Paula Rega, uma artista notável, uma pintora notável, e não só pintora, tudo mais, do final de boa parte do século XX e transição para o século XXI, uma imagem de Maria, Mãe de Cristo, para ir para a capela, que era uma capela que vinha do tempo da monarquia, aqui no Palácio de Belém. Que fosse uma visão feminista de Maria. E Paulo Rego tinha acabado de perder a mãe, estava num momento difícil da vida, e tem, os que já conhecem, os que não conhecem, vejam se conseguem depois circular, para ver uma visão muito própria e muito criativa, que na altura foi bastante heterodoxa, em alguns meios mais conservadores, dessa perspectiva diferente de ver um fenómeno simultaneamente religioso e humano. Outro exemplo, uma das divisões mais interessantes, mas mais inacessíveis do Palácio de Belém, nunca lá se vai, porque é na zona residencial e é lá em cima de tudo, no Cucuruto, era o estúdio dos príncipes Dom Carlos e Dona Amélia, recém-casados, ainda não reis, ambos pintavam, desenhavam e pintavam bem, com uma luminosidade impressionante, porque tinha a janela, uma coisa enorme, aberta para o Palácio da Ajuda. Pois o presidente Jorge Sampaio gostava de, com alguns dos nossos melhores pianistas, ter sessões nesse sítio inacessível, onde havia um piano, e eram sessões de música. Ele era um melómano, isto é, um apaixonado pela música, também pela literatura, também por outras artes, mas aí mais do que o presidente Mário Soares. Só para dizer que havia aqui muitos antecedentes. O presidente Cavaco Silva, lembro de, e há pouco dizia a senhora ministra, aqui neste espaço, tem condições acústicas muito boas, organizar concertos e até pôr de pé óperas. Eu vim cá algumas vezes, convidado pelo presidente Cavaco Silva, precisamente a essas iniciativas musicais. Outros, o presidente Mário Soares um pouco, o presidente Sampaio muito, recheavam de esculturas os jardins do Palácio. Fora a atividade cultural feita fora do Palácio. Bom, encurtando razões, eu achei que devia ser igual ao que tinha sido sempre. O que é que eu tinha sido sempre? Professor. Tudo o resto foi um prolongamento. O professor, porque era professor, acabou por ser um comunicador nos meios de comunicação social. O professor, porque era professor, acabou por intervir civicamente aqui e acolá. E, portanto, concentrei-me em 2 atividades aqui no Palácio. Uma era trazer as escolas de todo o país para contactar os criadores da cultura, aqui. Porque os criadores da cultura têm muita dificuldade em deslocarem-se de forma sistemática a todos os pontos do país. Hoje já o fazem, mas não é muito fácil.
É mais fácil organizar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escolas de cada vez, que vêm de vários pontos do país, continente e ilhas, trazê-las de início a uma sala do Palácio, depois ao Picadeiro, que é parte do Museu dos Coches, que fica aqui mesmo colada ao Palácio de Belém. Porque aí é possível meter 300, 400 pessoas, 500 pessoas, e ouvir um maestro a explicar aquilo que é ser-se maestro, um cantor, um compositor, um instrumentista, mas também um escritor. Todos os grandes escritores, muitos dos grandes escritores por aqui passaram em 3 ou 4 épocas dedicadas à literatura. Uns já nos deixaram, outros estão num estado de saúde muito complicado, outros são mais jovens e estão aí cheios de dinamismo, mas foram escritores, foram cientistas, foram artistas plásticos, foi gente da comunicação social, foram desportistas, no meio até desportistas cá vieram, os mais variados esportes. Mas a literatura ganhou de longe, seguida realmente da música, das artes plásticas e da ciência. E, portanto, todos os semestres, e foram 20 semestres, havia um ciclo onde vinham crianças, agora imaginem-se, cada vez vinham, no mínimo, no início, tentativamente, 100 e tal, depois, no máximo, 400, 500, 600. Bom, agora multipliquem por várias sessões, chegou a haver 2 sessões por semana, por várias semanas, ao longo de vários meses, de vários anos, o que isso significou. E depois eu confesso que tinha um fraquinho especial por livros. Não que fosse um grande autor, era um autor de direito. Depois fiz algumas obras que tinham sempre um significado mais emotivo. A fotobiografia dos meus pais, para ser lançada com eles ainda viva. A história do começo da democracia, através da experiência partidária que estava por escrever. Para se dar bem, casar bem com a minha vivência religiosa, comentários aos evangelhos, imaginem-se. Enfim, alguma coisa sobre a vida académica, a universidade e tal. Mas era um fraco autor, tenho de admitir. Agora, também tentei ser editor, e fui um editor muito feliz, mas muito pouco bem sucedido, porque empobreci com grande felicidade. Era uma maneira de perder dinheiro, era editar livros. Porque eu editava direito, e como imagino naquela altura editar direito, não tinha o sucesso que se imagina. Hoje tem sucesso. Há 40 anos, então não tinha sucesso. Há 50 anos não tinha sucesso. Nos anos 70 não tinha. Houve exceções. Uma biografia de Sá Carneiro, um álbum de fotografias com alguns dos melhores fotógrafos da época, que ainda são de hoje, já senatoriais. Isso ainda valeu alguma coisa, mas valeu para pagar parte da dívida do resto. De maneira que, e fiquei com uma admiração imensa por editores. Pois se eu perdia dinheiro, eu admitia que a maior parte deles também perdia dinheiro. Havia assim uns que, fruto da experiência, da concentração de meios, da forma de gestão e dos livros escolares, numa certa época, faziam os seus proventos. Mas a grande maioria vivia com muita dificuldade. E por isso, todos os anos, a Festa do Livro tem editoras novas que aparecem e outras que desaparecem. Recriam-se. Os editores muitas vezes são os mesmos, mas recriam-se, em termos de novas editoras. De maneira que eu disse, tem que se fazer qualquer coisa ligada com o livro. Mas que seja realmente diferente, seja uma festa. Nós já tínhamos e temos a Feira do Livro de Lisboa, que de facto está espetacular, de ano para ano. É incrível, mais de 400 pavilhões, mais 440, qualquer coisa assim, 450.
350, não chega aos 400, mas há de chegar. Bom, olha, o meu assessor é que vai ter esse mérito da multiplicação dos pavilhões na Feira de Lisboa. Depois a Feira do Porto, que arrancou muito mais tarde, sei a história da Feira de Lisboa, e deu um salto. Eu disse isso agora quando estive no Porto. Eu assisti quais às primeiras, à terceira, à segunda, à terceira, e o pulo que deu é uma coisa impressionante. E as feiras do livro mostraram uma coisa fundamental, isso é que é importante. Mostraram primeiro que as crianças estão a arrastar os adultos e que os jovens estão a ler e estão a aparecer e a comprar nas feiras do livro. Depois, que a previsão de que se ia ler menos em Portugal e ia cair a venda de livros e a leitura dos livros não era verdadeira. Nem mesmo depois da pandemia. Durante a pandemia foi verdadeira. Fomos dos povos europeus que menos aproveitou para ler fechadinhos em casa. O que tem muito a ver com as condições de vida dos portugueses. Porque é preciso ter condições para famílias, nomeadamente numerosas e com dificuldades económicas, terem espaço para a leitura num momento de confinamento absoluto como aquele que vivemos. Aí caiu a pique, mas depois ressuscitou. E foi muito impressionante essa ressurreição. As feiras do livro demonstram isso, e um pouco por todo o país, com o apoio municipal. É um grande esforço, mas a APL tem tido aí um desempenho único, porque com todos os presidentes fez da causa do livro uma causa crucial, uma causa nacional, e projetou o livro e afirmou o livro, e quando surgiu o livro digital apostou em promover o livro digital, que de início, como sabem, teve muitas dificuldades em dar também o salto. E eu confesso que prefiro o livro com cheiro, com cor, discutindo o tipo da letra e vendo a capa e a contracapa e gozando imenso isso, como peça que é. Mais difícil gozar com qualquer computador, que pode ser realmente um instrumento fundamental, mas de uma maneira geral é normalizado. Não se pode olhar para a capa da mesma maneira, nem cheirar da mesma forma, mesmo que se possa levar para o campo ou para a praia. Bom, e portanto arrancou isto. Mas depois dizia o Pedro Mexia com razão, e a Helena então teve aí uma palavra decisiva, que isto tem que ser um bocadinho mais só do que livros. Bom, o Pedro puxava, já sabem para quê, para o cinema. Portanto ele dizia, tem que ser livros e cinema. E depois havia quem puxasse para livros e música. E houve música de todos os géneros. Só alguns se lembrarão, mas Maria João Pires tocou aqui ao ar livre numa das edições da Festa do Livro. Coisa, já tinha tocado em Belém, a convite de pelo menos 2 dos meus antecessores, mas tocou para todos os mais de 1.500 que assistiram, ao ar livre ali embaixo, no Pátio dos Bichos. E depois houve, para gente mais nova, menos jovem, música mais pesada, mais rock, menos rock, mais metálica, menos metálica, mais doce, menos doce, ou um pouco de tudo, sucedendo-se as modas de cada época. Aproveito para dizer, porque já vi isso comentado, que isso pode significar uma parte importante daquilo que a Presidência da República põe à disposição da organização da Festa do Livro. É verdade, não é a única despesa. O montar a festa em si mesmo tem encargos muito significativos, mas, para que fique claro, e então este ano em particular, entendi e entendeu-se
que o mesmo quantitativo que era utilizado para pagar a música que vai ser ouvida deve ser canalizado para a promoção do livro. E, portanto, exatamente o mesmo quantitativo que se apurar finalmente, mas a promoção desde os miúdos, desde o começo do começo. Não tanto para promover os que já são, ou estão quase, ou estão a ser, de alguma maneira, conhecidos, mas para, em zonas mais desfavorecidas, apoiar as escolas em termos de bibliotecas escolares e em termos de disponibilidade de meios para proporcionar livros e leitura àqueles que nesses meios ainda mais pobres não têm essas disponibilidades. Bom, mas dito isto, pôs de pé a primeira festa. E foi uma experiência, como é que isto era? Não imagino o que é montar isto. Não imagino. Eu hoje, quando cheguei, diretamente dos Estados Unidos, tinha acabado de ter ontem a última intervenção no Conselho de Segurança às 11 da noite de Lisboa. Foi só o tempo de ir arrumar as malas, que acho sempre ser eu a fazer, senão fica metade pelo meio, e pura e simplesmente caminhar para o aeroporto, que não é fácil, temos trânsito, e chegar cá, e primeira preocupação, precipitei-me para aqui. E estavam a montar as bancas. À portuguesa, quer dizer, estava lá tudo, mas eu achei que estava um bocadinho desorganizado ainda, às 11 da manhã de hoje. E no entanto, olham, e ao meio-dia e meia estava magnífico, à 1 da tarde magnífico. Na primeira hora ainda não tinha sido inaugurada, nem tinha havido o acolhimento dos editores, já tinham entrado 550 pessoas. Nem se nota, entram por um lado, entram por outro, ou voltam, estão em casa, tomam ali qualquer coisinha, ou não tomam nada, compram um livro, como não sei quanto, se vem com crianças, não é um livro, é mais, um pelo menos por cada criança, está feito. E eu examino lá de cima, tenho ali uma janela que me permite observar a evolução dos acontecimentos, para não ter tempo para dormir coisa nenhuma, ia calculando quantos é que já serão, como é, como não é, isto está a funcionar bem, está a funcionar mal, o tempo aguenta, não se aguenta. Bom, e assim se foi fazendo, tentando mudar todos os anos, tentando melhorar, anos com mais velocidade, outros com menos velocidade, o tempo é decisivo, o tempo meteorológico. Apanhámos anos fatais. Eu lembro, por exemplo, foi salvo em 22 ou em 21, em que havia um filme ucraniano, que era na primeira noite, nessa noite choveu, e nós éramos a tiritar para aí 40 ou 50 ucranianos e mais de 25 portugueses, nos quais eu me contava, que enrolados em mantas e enrolados em não sei o quê, assistíamos ao problema da ocupação da Crimeia. Mas que era um filme, como é próprio da cultura da Europa de Leste, relativamente longo e muito aprofundado. E, portanto, eu digo-lhes, foi uma daquelas gripes de tiro e queda. Foi logo. Em qualquer caso, houve anos assim. E houve outros anos em que foi o contrário, em que realmente o tempo foi magnífico. Trocámos, sempre por acordo com a APEL, trocámos para junho um ano, e a APEL trocou a Feira do Livro para setembro, e depois descobriu-se que era mau negócio para ambos, que é preferível a Feira do Livro em junho, se possível, sem muitas pontes, nem muitos desafios de futebol, porque isso pode dar bem ou pode dar mal. E por outro lado, nós também ficámos um pouco lesados, porque isso aconteceu, o nosso junho foi muito infausto, foi um junho atípico, e portanto é que choveu, e não valeu a pena a troca. Resumindo, sejam bem-vindos, esta é a vossa casa, isto é do povo, o palácio é do povo. Na Primeira República os presidentes viviam aqui com as famílias todas, filhos e netos, não no palácio, mas no anexo,
e pagavam renda simbólica. Agora eu confesso que não pago renda simbólica, tenho de descobrir outras maneiras de rendas através de contribuições a obras várias que são decorrentes da função presencial. Bom, o que é facto é que a missão foi cumprida. Tinha de ser o livro, tinha de ser apoio aos editores, tinha que ser a promoção de autores, tinham de ser edições de autor de todo o país, tinha de haver gente de todas as gerações, aconteceu. E, portanto, eu não sou nada saudosista, acho que quando se termina um ciclo, termina-se um ciclo, parte-se para outra. O ideal é mesmo estar com o pensamento já no ciclo seguinte, quando se está no parte final de um determinado ciclo. Não há nada pior do que os saudosismos, faz muito mal ao coração e é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Portanto, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado se já vieram cá mais de uma vez. Multiplico os agradecimentos. Muito obrigado se comprarem livros. As estatísticas dizem que se continua a comprar livros e que se aguenta a compra de livros, apesar de muita livraria estar a encerrar com o valor das rendas, e então alfarrabistas não haver praticamente senão no norte, na zona de Lisboa vão fechando a um ritmo assustador, mas a leitura não só sobreviveu como vingou, o livro continua com sucesso. A senhora Ministra da Cultura implicitamente quis dizer, com a sua presença aqui, que vai apostar no livro e vai ajudar a leitura. Isso é fundamental, porque país em que se não aposta na leitura é um país que renuncia ao seu futuro. É assim, pura e simplesmente. O que faz hoje a diferença entre os países é o conhecimento. Os que chegaram mais cedo ao conhecimento, chegaram mais tarde. Os que são capazes de renovar o conhecimento e de inovar antes, os que inovam de forma atrasada. E nós temos todas as qualidades como portugueses para estarmos sempre no topo do mundo. Porque espalhados pelo mundo, encontramos portugueses que são os melhores cientistas, ganham os melhores prémios. Ainda no dia em Oxford, um cientista social nosso ganhou o maior prémio da Universidade de Oxford. São os melhores em termos de tecnologia, são os melhores professores, são os melhores escritores. O que a nossa literatura é traduzida e admirada. Uma coisa impressionante. Grandes pintores. Eu disse a Paula Rei, podia ter tido Vieira da Silva ou Julião Sarmento. Cada um no seu país diferente. A Inglaterra, a França, a América. São considerados uma loucura. E já nos deixaram os três. Agora, o que é preciso criarmos é conhecimento desde a mais tenra idade. E conhecimento quer dizer saber mais. Saber mais implica ler mais. Como é que se lê? Lê-se no livro clássico, lê-se na internet, lê-se e aprende-se com aquilo que a escola e a família proporcionam, lê-se em circunstâncias muito diversas. É preciso ler, é preciso saber. É isso que faz com que eu, que tenho 40 e tal anos de professor, tenha encontrado alunos que à partida vinham de circunstâncias que os discriminavam socialmente e, portanto, também no conhecimento, e que depois, através do conhecimento, ultrapassaram outros que vinham de meios privilegiados, de classes privilegiadas, esbanjaram aquilo que podiam e deviam ter feito e acabaram atrás dos outros. Mas isso é que é a vida. Muito obrigado. Eu tenho a certeza que, escolha ou que escolher o meu sucessor, ele será melhor do que o atual presidente e, neste domínio, será sensível, de forma diferente, sensível a esta preocupação. Isso é que é fundamental.
E depois que os portugueses sejam sensíveis. Mais gente nas feiras do livro, mais gente a comprar livros, mais gente a perceber que o conhecimento é fundamental, mais conhecimento e Portugal melhor. No fundo, estamos aqui todos a puxar por quê? A puxar por Portugal. Muito obrigado.